Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Meu nome é Cibele, sejam bem-vindos ao meu canal. E sim, sou ansiosa, como a maioria das pessoas, não é mesmo? Hoje, como prometido, eu vou colocar o take que eu falo sobre como foi a minha vivência atravessando um burnout, né? As coisas que eu senti, e tudo que eu fiz que pudesse colaborar com esse tratamento, quais os profissionais também que eu busquei. Acho que eu falo bem superficialmente, né? Sobre isso, é muito mais profundo do que eu falei, mas caso você tenha alguém que esteja com, você perceba que esteja com alguns sintomas disso, pode encaminhar para ela e recomendar que busque um profissional, porque só ele vai conseguir identificar o que está acontecendo, né? Com esse amigo querido, ou com você mesmo, que é seu melhor amigo, né? Perceberam aí que eu tô falando um pouco diferente? Eu tô com a minha garganta inflamada. Resolvi acompanhar minha sogra nas compras lá no Brás ontem. E amanheceu um dia bom, mas quentinho, acho que tava uns 24 graus. Nós estamos no inverno, já falei a data, se não falei, hoje é 23, ontem foi 24. Que louca, gente. A pessoa do TDAH, voltando, hoje é 24 de junho de 2025. Ontem, dia 23, fui acompanhar minha sogra no Brás, que é algo super bacana, né? Que a gente tem aqui em São Paulo. E lá a gente encontra muitas coisas boas. Inclusive, comprei algo pro ateliê, né? Acho que muito mais pro canal do que pro ateliê. Veremos, né? Eu moldo. Tá difícil de sair umas palavras por aqui, ó. E a garganta que tá inflamada, não é a língua, né? Mas futuramente eu mostro as comprinhas, tá? Por aqui estou fazendo um caderno A6 e acabei de errar. Essa aqui é uma capinha, né? Furei de ponta cabeça. Que ótimo, fiquei super feliz por isso. Só que não. Tá bem ruim de engolir. Já fiz gargarejo também. O que vocês fazem quando vocês amanhecem com a garganta inflamada assim? Eu me medico. Eu sei que eu tô errada. Mas já fiz gargarejo também, gargarejo roots, né? Modo antigo. E dá uma aliviada. Vou refazer essa, a contracapa. Vou refazer a contracapa. Vou organizar aqui o ateliê, que está bem bagunçadinho. Ali a parte, temos um novo amigo, né? Um velho novo amigo, é um colchão. Lembram, aqui é um quarto de hóspedes, né? Então ele tá preparado para receber pessoas. E a gente imaginou que um casal de amigos viesse, então a gente já trouxe um colchão para cá, deixei por ali e ele vai ficar por ali por um tempo. Vou organizar. Ali temos essa sacolinha preta aqui. Algumas coisinhas que eu comprei pra mim no Brás ontem. Nessa sacolinha verde aqui são resmas de 90 gramas, offset, que eu comprei na Calunga. Essa baguncinha aqui eu preciso arrumar, porque eu tava selecionando o airô. E aí, deixei lá no chão, para depois guardar a parte que sobrou.
E é isso, fiquem aqui comigo. E muito obrigada por estarem aqui. Um beijo. Eu tinha falado, né, que eu iria falar sobre o burnout, né, que eu tive um primeiro burnout em 2020, época de pandemia, todo mundo fechado em casa, e eu me dediquei ao meu trabalho, algo que eu gosto de fazer, né, meu trabalho CLT. Trabalhei demais, passei do ponto e tive um burnout. O que é o burnout? Ele é a síndrome do esgotamento profissional. É um distúrbio emocional e ele está associado ao trabalho. O burnout, ele sempre é relacionado ao trabalho e a um estresse que é gerado por conta do trabalho. E o burnout, ele pode estar associado ele pode afetar, né? Tanto a sua saúde mental quanto a saúde física. E uma coisa leva a outra, né? E o que eu senti quando eu tive o burnout? Eu sentia muito cansaço. Mesmo eu tinha dormido uma noite, eu acordava já muito cansada. Ai, não tinha motivação, é um sentimento assim que nada estava dando certo, que eu era incompetente, mesmo eu sendo muito elogiada por conta dos projetos que eu estava me dedicando, eu ainda assim não acreditava nisso. Meu humor, né? Eu sempre fui muito bem-humorada, sempre fui uma pessoa que gostava de fazer o outro rir. Foi totalmente alterado, eu fiquei apática, não antipática, apática. Eu não tinha. Meu humor estava totalmente alterado. Uma dificuldade de me concentrar gigante. Eu sou uma pessoa que eu tinha, né? Não tenho nesse momento, eu tinha um nível de concentração muito alta. A minha dedicação no trabalho era muito grande e eu conseguia ter muitos resultados por conta do meu nível de concentração. Só que eu perdi isso. Outra coisa também, e vocês vão perceber muitas vezes, e eu tô conseguindo dar uns cortes nos vídeos, eu tenho lapsos de memória. Eu não consegui recuperar. A gagueira mental, né, eu tenho esse que eu fico falando, né, que é tentando buscar a informação aqui nesse cérebro. Então, eu tenho lapsos de memória, então eu tenho isso afetado. Problemas gastrointestinais, tanto no estômago quanto no intestino. E como faz parte do aparelho digestivo, né, o estômago e o intestino, anda de mãos dadas, então eles se combinam. Quando o estômago não funciona, o intestino funciona, e quando o intestino... E vice-versa, que eu nem lembro mais quem que eu comecei a falar. Tensão muscular, eu tenho muita dor nas costas, nas partes dos ombros, eu tenho hérnia não, protusão, mas meu pescoço sempre trava, né, minhas protusões são nas cervicais, mas por conta de estresse, de sobrecarga, né, eu tenho isso. Alteração no apetite, eu tive um excesso de peso, ainda não tô na minha melhor forma, mas também eu tô bem tranquila quanto a isso, não é algo que pegue, mas todo esse estresse gigantesco me causou essa alteração, né, que é excesso de fome,
compulsão alimentar, né? Por mais que eu perdi bastante peso, né? Eu tive altos e baixos aí nesse período. Por mais que não me incomode esse ganho de peso, o que mexe bastante, o que incomoda é a saúde. Então, é importante, né? Então, às vezes, que nem eu tava acima do meu peso, sabia disso, eu não tava nem tão preocupada com o peso, mas era com a saúde em si, né? Você tá com uma compulsão alimentar, você tá jogando o que dentro do seu organismo, né? Ele já não tá trabalhando lá essas coisas. E ainda acontece isso. E aí, eu tive também. Já falei, né, pra vocês, a apatia, então eu não queria conversar com as pessoas no trabalho, assim, não queria ter muito contato, não queria ter alguns tipos de conversa com algumas pessoas. Então, fui sentindo essas coisas. Eu acho que, assim, o burnout tem muitos sintomas. O que eu lembro que eu tive foram esses sintomas aí. Existem outros, tá? E eu falei alguns sintomas aqui, mas pode ser que a pessoa não esteja com burnout, né? Eu tô falando sobre o que eu tive, como eu fui do que eu fui diagnosticada naquele momento, né? E que tudo que estava acontecendo levava a esse diagnóstico. Então, pode ser muitas outras coisas. Quem faz essa análise diagnóstico é o médico. E eu fazia terapia, né? Então, faço, né? Mas a primeira percepção foi da psicóloga. E por que eu tô trazendo isso aqui, né? Eu abri o canal, comecei o canal querendo falar sobre saúde mental, mas é algo delicado, né? E eu quero falar sobre a minha saúde mental. E se você também tem alguma, né? Se você tá passando por isso, deixa aqui, se você se sentir à vontade, né? Alguma informação, se você já passou por isso. Eu acho que a gente forma uma comunidade de pessoas que queiram se ajudar para todo mundo ficar bem. Se a gente puder fazer isso, né? Por que não? E por que eu queria falar sobre isso? No outro vídeo eu falei que eu percebi, não é nem só pelo Instagram, oh meu Deus do céu, não quer sair. Não só pelo YouTube, mas pelo Instagram também. Eu percebo uma sobrecarga, às vezes uma irritação na fala e algumas meninas comentando assim que passa pela cabeça vontade de desistir. E de repente, essa sensação é uma sobrecarga no trabalho, né? Porque o burnout, ele pode acontecer com qualquer pessoa. Mesmo trabalhando com algo tão criativo, tão bonito, como a papelaria personalizada, né? A encadernação. Mas o que pode gerar o burnout, né? O excesso de demandas, né? A pressão por vendas, e não é a pressão de um chefe, é a pressão própria. O dia que eu parei o vídeo aqui para buscar o recebido que tinha chegado, no último vídeo, quando eu fui pegar o recebido, o senhor da portaria me entregou, junto com o meu recebido, uma conta. Mesmo que eu não queria pegar, ela era minha. Então, as contas não param de vir. Essa autocobrança é natural por conta né, das responsabilidades que existem na vida adulta, né? Então, existe essa pressão por vendas. Aí, como a gente vende, a gente tem que entregar
Aí é pressão por prazo, a dificuldade de separar. Lembra que eu falei quando eu tive o burnout, a gente estava bem na pandemia, em isolamento? A dificuldade de separar o trabalho da vida pessoal, mesmo que tenha um local próprio do trabalho, saia de casa, vai para o trabalho, mas às vezes isso vai misturando, volta para casa, continua trabalhando. Essa não separação, né? Não existir essa quebra de momentos do trabalho para a vida pessoal pode ser um agravante. Isso tudo pode gerar um esgotamento. E eu falei para vocês, né, que a encadernação, essas coisas que eu gosto de fazer, para mim é um hobby terapia, que eu tô chamando. Porque é um hobby que para mim é terapêutico, só que muitas de vocês trabalham com isso, é o principal negócio, é a principal fonte de renda. Então, por isso que é mais importante ainda cuidar da saúde mental no dia a dia de vocês. Por conta disso, né? Por ser a sua principal fonte de renda, ou se não é sua principal fonte de renda, se é a composição, ajuda na composição da renda da sua família. Então, tudo isso somado pode gerar um burnout, né? E quando a gente chega nesse ponto, né, dessa estafa, desse esgotamento, eu tive que parar. Eu tive que parar, porque na verdade não é que eu tive que parar, o meu cérebro parou de vez. Eu não conseguia pensar. Eu acho que eu falei por cima, assim, os sintomas, mas potencializem isso daí, tá? Porque eu acabei tendo que entrar em licença do trabalho. Eu fiquei bem triste por isso, né? Porque eu gosto do meu trabalho. Foi a minha primeira licença. Eu tenho muitos anos na empresa que eu trabalho. Gosto bastante de lá, gosto bastante dos meus colegas, gosto bastante das atividades que eu já pratiquei, as que eu faço hoje. Então, eu não, mesmo com isso, eu não estava imune, né, a essa doença. E ela é uma doença, né? E quando a gente tem uma tendinite, vou falar algo que pode ser comum aqui, né? Por conta de esforço repetitivo. Quando a gente tem uma tendinite, a gente vai no médico, faz um exame, eu acredito que na ultrassom apareça a inflamação, se não me falha a memória, quem for da área da saúde pode até colocar aqui. Mas se a gente tem uma tendinite, a gente faz um ultrassom, uma ressonância e vai aparecer lá a inflamação. As doenças da mente não tem exame que faça que vai sair lá. Não vai ter nenhum exame. Quem vai precisar identificar é o psiquiatra, com a ajuda da psicoterapia. E foi assim que eu descobri o meu burnout. Aí eu precisei afastar, tive que entrar com medicamento, porque eu passei do ponto. Eu extrapolei. Então, infelizmente, eu excedi todos os limites. Então, ai, gente, outra coisa que a nossa imunidade cai muito quando tá com, né, uma das características é a queda na imunidade. Eu lembro que eu tinha muitas inflamações. Aí atacava rinite, sinusite, dava enxaqueca. Do nada eu amanhecia com infecção na garganta. E na época que tava, né, na pandemia, eu tava dentro de casa, não saía de dentro de casa, mas ficava doente. Tudo acontecia, todo tipo de doença.
E aí, passado esse período, né, de licença médica, o que me ajudou a, a voltar à minha rotina, né, o meu trabalho? E eu fui muito apoiada pelos meus gestores da época, né, na minha empresa. Então, eu tinha uma gerente, meu diretor, eles me apoiaram muito. Quando eu voltei, a gente teve que rever os meus processos, né? As minhas atividades que estavam em demasia. Então, até algumas coisas na área foram revistas, né? Por conta de que a gente vai fazendo. Tem entregas acima do normal, mas aquilo tá gerando doença, né? Não só em mim, em outras pessoas. Então, dicas aqui, se eu puder dar dicas para vocês, né? De coisas que funcionaram para mim. Como o meu trabalho não são encomendas, mas são encomendas de outro ponto de vista, né? São projetos que eu entrego. Então, vou mudar só o endereço. Não abrace mais encomendas do que você pode produzir com qualidade. Então, saiu, passou disso, não faça. Olha só, quem trabalha com a encadernação, né? Use planners para se organizar, use cadernos, que vocês possam até utilizar isso como um gancho para o seu negócio. Use planners. Por quê? Você vai conseguir visualizar o seu fluxo de trabalho e planejar ele melhor. Esse vídeo vai ficar longo de novo, mas eu acho que não tô pesando nesse momento. Tente estabelecer limites claros entre o trabalho e o descanso. Que nem aqui eu tenho o meu ateliê, meu pequeno ateliê, em um dos cômodos da minha casa, né? Vocês também têm aí num cômodo da casa de vocês? Então, tente definir horários para começar e terminar o dia. Nem sempre é fácil, né? Mas vai ter um dia que vai fazer mais, outro menos, mas tenta definir, né, esses horários até para organizar a encomenda de vocês. Tenta evitar responder clientes à noite e nos finais de semana, se for possível. A maioria dos clientes, e aí a gente se coloca no lugar deles também, a gente vai, ó, tá com um dente aqui. A gente vai ter tempo de fazer um pedido, de fazer uma compra no final de semana ou à noite. Ai, que ódio! O negócio tá mastigando. A pessoa também fica impaciente com, com doenças mentais. Gente, o perfeccionismo é uma coisa que eu preciso trabalhar muito. E isso também leva ao esgotamento. Você quer fazer algo com perfeição, uma coisa que nem preciso daqui que eu tô fazendo, são mimos. E eu quero fazer com a qualidade de top. Falei sobre momentos, né, de responder os clientes. Ah, eu vou deixar esse maiorzinho para esse aqui. Ah, o resto é tudo grande. Então vamos esses daqui. O que mais? Ai, tira um tempinho só para você com você mesma. Você com você mesmo, para um momento de lazer, para descansar de fato, ou um hobby. Fica até difícil eu indicar um hobby aqui para vocês, porque para eu encontrar isso daqui demorou, hein? Que eu nem sabia que existia. Demorou bastante. Então,
tem que ficar testando, né? E tentando. Nem sempre a gente tem verba para isso. Eu consegui encontrar aqui a encadernação assistindo vídeos. Eu não sei como que eu fui cair num vídeo de encadernação. Sei sim. Vai ser assunto para outro vídeo. Tenta encontrar um hobby, de repente uma atividade física, dar uma voltinha de bicicleta, fazer uma caminhada, brincar de alguma coisa. Não sei, tô jogando. Aí. Importante cuidar do nosso corpo também. Eu não sou a melhor pessoa para falar isso, mas eu sei que é importante. E isso é uma das coisas que eu preciso muito fazer. Eu fazia corridas, todo dia eu corria 5 quilômetros. Eu saí totalmente dessa vibe aí, não consigo mais correr tudo isso, mas de vez em quando, até com o apoio do meu marido, eu consigo fazer umas caminhadas, às vezes eu dou uma trotadinha, o que eu consigo. Vou pegar mais negócio. Ó, negócio magnético aqui. Peraí. Ai, gente, cortei meu raciocínio. Como que eu vou lembrar do que eu falei? Ah, eu tinha falado, né, que eu corria, agora eu preciso retomar isso. De repente, esse canal aqui vai me ajudar a voltar. Outra coisa, sobre aprender a dizer não. E não precisa ter medo de dizer não. Inclusive, é bem simples. Acho que às vezes mais do que a gente imagina. É importante a gente dizer não para trabalhos que não cabem na nossa rotina ou que não fazem sentido para o seu trabalho. E, às vezes, o que não traz sentido para o nosso trabalho são coisas que não vão trazer rentabilidade. E aí, o que é trazer rentabilidade, né? A gente precisa ter uma saúde financeira saudável. Nossa parte financeira tem que ser saudável. Senão, a gente tá fazendo errado. É difícil começar. Ai, eu comprei essa tesoura aqui na Temu. Ela é aquelas tesouras com teflon. Safadinha. Mas não gruda os negócios aqui, né? Eu corto de 3 em 3 centímetros, mas se tiver meio, eu corto 3,5 porque eu não quero evitar a fadiga. E aí eu vou dar de frente para trás, de trás para frente, porque eles colocam meio aqui. Por que eles já não começam com 1 centímetro inteiro? 1, 2, 3. Aí no final tem que ver se dá. Eu ainda sou. Peraí, gente. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aí vai dar errado. Vou ter que cortar aqui, ó. Assim. Assim. E assim. Falei sobre o não aceitar encomenda que não cabe, né, na nossa rotina, que não trazem uma saúde financeira. Esse não, né, que se a gente falar não, ele pode ser vantajoso. A gente falou sobre vantagem na compra, né, do produto ali, mas esse não aí ele pode trazer vantagem pro seu amanhã, para evitar tudo que eu comentei no seu dia de amanhã. É muito importante também, se vocês sentirem ou
conhecerem alguém que tá passando por isso, ai, ficou com dente. Não tenho problema com dentes, tá, gente? Mas é problema com dente aqui. Busque apoio. Não é feio a gente buscar apoio. É que nem eu dei o exemplo da tendinite, né? Se a gente tá com dor no punho, no cotovelo, no ombro, tá inflamado, a gente busca um ortopedista, ele faz o exame, ou passa medicamento, passa fisioterapia. E a saúde mental? Por que a gente não busca, né? Um tratamento? Busque apoio de quem vocês acham que vai vir essa empatia, de repente, um amigo. Olha, eu não tô conseguindo marcar uma consulta, me ajuda? O marido, a esposa, o filho, namorado, namorada, a mãe, o pai. Busquem apoio. Compartilhe alguma dificuldade, algo que você está sentindo com outras empreendedoras, com um grupo de amigos, amigas do ramo, não de forma pública, mas uma troca, sabe? De experiências. É importante sempre buscar um profissional. E às vezes, assim, eu sou essa pessoa que às vezes brinca, né? Olha, eu moro pertinho do CAPS. Eu tenho muitas conveniências aqui perto da minha casa. É um supermercado que tem na frente da minha casa, tem uma UPA, 2 ruas para baixo, tem escola, tem faculdade e tem um CAPS. E não é feio, né? A gente buscar ajuda profissional. A médica que eu passo não é do CAPS aqui, mas eu tenho algumas pessoas que eu conheço que faz tratamento, faz acompanhamento aqui e o atendimento é de primeira. Então, busca ajuda. Aonde houver ajuda, sempre é bem-vindo, né? Importante essa busca de profissional. E entender também que isso não é uma fraqueza, é um cuidado com você, a pessoa mais importante da sua vida. Mas sabe outra coisa que eu queria falar? Eu falei sobre falar não. É bem importante também a gente pensar, e eu tinha falado sobre rentabilidade, né? Às vezes, fazer coisinhas muito pequenininhas, muito baratinhas, que precisa fazer muitas quantidade, assim, que vai roubar seu tempo de fazer algo que traga uma rentabilidade maior, e a rentabilidade de cada um precisa ser estudada por cada um, porque tem que colocar na ponta do lápis, né? Qual que é o custo que eu tenho? Eu pago o aluguel do local que eu tô trabalhando? Qual o valor da energia elétrica que eu tô gastando? É uma estimativa. Eu acho que não precisa ser tudo muito certinho, né? Mas o nosso trabalho precisa pagar esses custos com o que a gente está fazendo aqui para vender. Porque se não paga os custos e não paga o seu trabalho, o seu tempo, então a gente está fazendo isso errado. Aí a gente vai quebrar. Não é só uma questão de saúde mental, é a saúde financeira e aí um rombo lá mais para frente, né? Não queremos isso, ninguém aqui tá trabalhando porque é voluntário, né? Eu faço, eu gosto, eu amo, mas se eu não tiver lucro, se eu não tiver rentabilidade aqui, mesmo sendo a minha terapia, meu tempo, ele tá sendo jogado aí no vento, né? E aí, acho que é só para dar uma ideia aqui, né? E tem algumas meninas que até tem planilhas de custos, né, para montar cada produto. Eu acho que super vale a pena. Assim, eu sou a pessoa do Excel, eu gosto a minha vida é em Excel, todo o planejamento financeiro que eu faço, eu lanço no Excel. Então, quando eu comecei
quando eu fiz minha primeira venda, foi estruturada no Excel, então, olha o tamanho do ímã que eu cortei. Vai ser ele, gente, isso daqui são mimos que eu faço. Vou dar uma dica aqui pra vocês. Se eu puder, né? Porque eu tenho pouquíssima experiência. Mas, pensa bem na hora de aceitar um trabalho que vai levar muito tempo e vai roubar esse tempo de um pedido maior que você possa fazer, de um pedido que vai trazer mais rentabilidade, porque de repente você vai aceitar esse pequenininho e você não vai ter que recusar um que vai te trazer dinheiro. Bento, tá? O Bento latindo ali, porque ele é o dono do hall, fugiu da memória. Ah, então, coisinhas pequenininhas, que são baratinhos, mas vai gastar muito tempo. Ai, mas só que esse cliente, ele sempre me pede, eu não posso falar não pra ele, porque ele sempre pede pra mim sei lá, balinha. Outro dia eu fiz balinhas, foi uma delícia. Só que leva um tempão, né? Pelo menos pra mim levou, porque eu não tinha experiência e eu não tinha quase encomendas, dava pra eu fazer. Então eu fiz. Eu tinha acabado de ter alta do hospital, então eu não tinha encomenda. Daí a menina não sabia que eu tava internada, ela pediu, eu tava voltando e eu aceitei, porque de perto eu tava enxergando. Depois eu falo mais se vocês quiserem saber aí da diplopia. Aí, mas eu vou dar o exemplo das balinhas, né? É algo que não é muito lucrativo, né? Eu pesquisei preço de vendas, não dá muito lucro. Mas eu vou deixar uma dica aqui, que o varejo, ele trabalha muito com isso. Então, percebam quando vocês vão comprar alguma coisa. Isso acontece muito em farmácia. Farmácia de rede grande. Pode notar, quando você vai comprar um remédio, eu vivo em farmácia, então eu sei disso. Quando você vai comprar um remédio, e aí vai passar lá no caixa. Quando você vai passar a conta, a pessoa fala assim: você não quer aproveitar e levar esse creme por X reais? E provavelmente aquele creme lá esteja em promoção ou não, a gente não sabe se tá ou não, mas porque ele tá lá na boca do caixa. E aí, ou por impulso, ou por necessidade, você compra. Então, eu já vou deixar cortado isso daqui, porque já vou falar sobre isso. Deixa eu cortar uns maiorzinhos aqui. E aí, com isso, eles colocam, com certeza, lá para incentivar essa venda, produtos que trazem maior rentabilidade para eles. Isso tem, eles sabem, né, a equipe de compras sabe o valor que comprou, a margem do preço, né? Vocês sabem fazer cálculo de margem? Existe markup e margem. É bem importante fazer a conta certa. O que mais? Ai, gente, olha como que é uma mente afetada, né? Fica esquecendo tudo. Aí tava falando da farmácia, e aí a gente compra lá ou não compra. Mas é isso, o que eu ia falar pra vocês é o seguinte, isso daqui que eu tô fazendo, eu tenho até com a logo antiga, eu tenho meses de encadernação e já alterei minha logo porque eu enjoo das coisas, e aí eu troco. Enjoei de ver aqui o pobre da raposa mais avermelhada, quis fazer uma raposinha. Linda. Isso daqui eu faço. O que tá laminado, eu fiz com um pedacinho de impressão de capa. Então, tudo que tá laminado foi com capa. E aí, eu tenho uns no papel mate,
papel fotográfico mate, não tá laminado. Esse daqui, deixa eu pegar um adesivo aqui, ó. Esse laminado com holográfico. Esse daqui, além de ser um papel adesivo, aí eu coloquei numa folha velha que eu errei a impressão. Mas velha que eu digo assim, que tava a impressão errada, usei aqui pra colar. E aí eu entrego como mimo, né? Aí eu aproveito pedaço de folha de bolso que eu vou fazer, coloco lá um mimo para você, coloco um agradecimento, vou ler até se vocês quiserem utilizar. Esse marcador de página magnético foi feito com carinho para acompanhar suas leituras, anotações e momentos especiais. Obrigada por fazer parte da nossa história. Com carinho, Cibele, a minha marca e o meu arroba. Aí eu coloco aqui. Vai depender muito do quanto o cliente tá gastando comigo. Ainda coloco num plastiquinho para ficar bem bonitinho. Outro dia, a Edilene fez uns mimos que ela tinha lá, fita, acho que é fita de gurgurão. Eu não tinha fita de gurgurão. Aí eu coloquei uma fitinha de cetim. Essa daqui acho que é a número 3. Ai, não sei, acho que é a número 2. É a número 2. Ai, eu tenho um monte, porque meu pai e minha mãe tinham um bazar 22 milímetros. Aqui, ó. Círculo 22 milímetros. Aí eles tinham um bazar, entrou a pandemia, minha mãe já tava doente, e aí teve toda a restrição, né? Eles tinham, né, estavam num bazarzinho, mesmo já são idosos, né? A minha mãe era idosa, então, mesmo assim, eles gostavam bastante, tinha uma atividade, eles eram ativos. Meu pai é bem ativo também, ele é bem desenrolado para fazer as coisas. Então, tenho bastante coisa do bazar, né? Esse daqui tá até meio torto, mas eu queria mostrar. A Edilene fez uns mimos bem parecidos com esse, e a inspiração foi total nela. Ela fez com fita não. Ela fez com os laços que ela já tinha lá. Ai, lindos. Não lembro de qual material que era. Aí, o que eu fiz? Eu fiz com... Ixi, prendeu atrás. Fiz com essa fita de cetim e eu usei aparelho. Aí, o que eu fiz? Eu tinha um monte de borrachinha aqui de dente, sabe? De amarrar em cima e embaixo do dente, no bract. Cadê? Tá aqui. Aí, outro dia eu comprei uma embalagem de... Catei lá no Armarinhos Fernando, achando que ia dar bom, mas olha o tamanho do negócio. 4,5. Deve estar escrito aqui, eu fui medir. Aqui, ó, que a dentista me dava um monte disso, mais do que eu usava, ela só me entregava. E aí eu uso essas borrachinhas. Gente, isso daqui, ó, ia no meu dente, na presa e no outro dente de baixo. Isso dói pra burro. E aí eu usei pra amarrar aqui atrás. Eu fiz assim, amarrei o lacinho. Aí tem... Ah, eu fiz uns testes. Fiz até com linha. Deixa eu tirar aqui pra mostrar como que eu fiz pra prender. Eu já desviei do assunto que eu tava falando, né? Tá com... Eu fiz com... Oh, bexiga. Eu fiz com linha e agulha, esse daqui. E aqui eu colei, né? Uma meia pérola, eu colei. Aí, prende aqui atrás, vou fazer bem
Bem safado o jeito aqui. Aí depois faz assim, ó. Você passa aqui atrás como se fosse uma agulha. E tá preso. Esse daqui tá todo cagado. Mas foi assim que eu fiz. Dá pra colar com cola quente. Eu não tenho a pistola de cola quente, mas dá também. Isso aqui é coisinha pequenininha, né? Que gasta tempo fazendo. Ai, deixa assim, tá feio isso daqui. Gasta bastante tempo fazendo mas eu faço assim, eu tenho prazer em fazer, é gostoso pra mim, né? Então, ok. O que eu ia deixar de dica pra vocês fazerem como alavanca de vendas, né? Pra aumentar o ticket de vocês. Quando vocês forem fazer algum pedido, não tenham medo de oferecer algum outro produto de vocês que tragam rentabilidade, né? Então, por exemplo, quanto que custa? Eu não sei quanto custa um marca-páginas, um marcador desse daqui. Vamos ver Peraí, vou pegar na Shopee aqui. Minha referência é Shopee, vocês já perceberam, né? Eu descobri a Shopee e agora fica difícil de largar. Marcador magnético. Marcador de páginas magnético. 3 unidades, R$10,90. Barato, né? Também não sabemos como é feito. Vamos ver aqui um vídeo. É bastante manta magnética. Ai, que gracinha. R$10,90. Por que não oferecer, né, para cliente de vocês que tá comprando, oferecer uma Você não quer aproveitar e levar um marcador magnético por X reais? Você não quer? Olha o que eu faço aqui. Quando a pessoa compra qualquer caderno, eu ofereço essa caneta maravilhosa. Você não quer? Eu tenho de várias cores ali. Você não quer comprar uma caneta premium por mais X reais? Tem que me trazer lucro, gente. Tem que saber perfeitamente quanto que eu gastei nela e vender com lucro. Quer aproveitar e comprar esse caderno maravilhoso? Vou dar o exemplo da minha irmã aqui. Não vai ser com a caneta, mas quer aproveitar e comprar Quer incluir uma caneta? Eu coloco num cartãozinho. Deixa eu ver se eu tenho aqui um pronto. Ai, não tenho, mas aproveitei e trouxe as outras opções de canetas. Eu comprei na Temu, demorou para chegar. Só que eu joguei lá no carrinho, eles me mandaram oferta, porque eu não comprei e eu comprei barato. Esses daqui estão embaladinhos, mas eu compartilhei no status. Olha cada coisa mais linda. Então, eu ofereço para ajudar na minha agregar valor nos meus pedidos. Por quê? Vocês perceberam que no Dia das Mães, aí na último evento, né, que teve, foi Dia das Mães. Às vezes a composição do presente fica barato, né? Fica um preço, um custo bacana. O cliente às vezes fala assim, eu não vou dar uma caderneta para minha mãe, um caderno. E por que não oferecer algo para agregar esse presente? Você quer uma embalagem de presente? Você já quer que eu entregue o seu produto embalado? Vocês fazem coisas lindíssimas por aí. Eu não sei ainda fazer muitas coisas, mas eu fiz o quê? Uma embalagem de TNT. Eu fui na lojinha ali que vende tecido, comprei
o TNT, cortei na medida de um caderno, cortei com já direto com esse daqui foi lado de emenda, mas tem uns pedaços, deixa eu ver esse daqui. Eu acho que só ficou os com emenda, aqui. A parte de baixo não, ó, é na dobra. Aí eu coloquei a régua de ferro e cortei com... Eu tenho pirógrafo, que é diferente do ferro de solda, mas tem gente que tem o ferro de solda e eu acho que deve ser melhor, porque ele tem a pontinha mais fina. Aí eu cortei de um lado e virei do avesso, pra não ficar com essa parte mais do corte aqui da... Ai, gente, não... será que tava pegando essa parte aqui pra dentro? Aí eu coloco o caderno aqui dentro, faço um cortezinho aqui, de cada lado dobro, faço um cortezinho aqui, passo a fita que eu já tenho bastante de cetim, faço um laço bem bonito aqui, deixo as duas pontas do laço aqui, as duas perninhas dele pra baixo. É uma coisa super barato, super simples e fica lindo. No final, tá? Aqui é um saco, mas depois fica bem bonito. E aí, aproveitem todas as sazonalidades que tiver para vocês oferecerem. Eu vou fazer isso por aqui, porque tem dado certo. E a gente às vezes fica com medo. Poxa, mas eu vou oferecer uma caneta por 15, 20 ou 20 reais? Gente, essa caneta piloto aqui, que eu gosto dela, é a pegada que eu gosto. Não lembro quanto tá, que eu paguei, acho que eu paguei uns 10 reais nessa caneta aqui. Olha essa caneta e essa caneta. O que eu quero ter na mão? Essa daqui. Super feminina, para presentear também. Qual que eu vou presentear? Essa daqui ou essa daqui? Essa daqui, olha o brilho que ela tem. Maravilhosa. Tudo de China, mas tudo vem da China, gente. A maioria das nossas coisas vem da China. Olha que lindo. Tem um strass aqui dentro. Ai, a gente tem que agregar valor aos nossos produtos. Se não for com algo, porque estoque parado também é dinheiro parado. Se não for dessa forma, com produtos que a gente faça, com parte de produto que a gente perderia, porque esse daqui eu não perdi. Eu fiz um mimo para mim. Vai ser é a construção da minha marca. Toda vez que a pessoa tá lendo ou um livro, ou ela tá no planner dela e ela vê aqui, quando ela for comprar de novo, ela vai lembrar da minha marca. Façam isso, vocês vão construir a marca de vocês e quando a pessoa comprar, tem que ir com a marca e com eu coloco só o arroba, não coloco o celular. Tem gente que coloca o QR Code, que vai para a página, que vai para o site. Eu deixo com o meu arroba. Então, quando a pessoa for, né, eu preciso fazer um planner novo, eu preciso de uma agenda nova. Eu amei a minha, então, se eu gostei, eu vou voltar aqui e comprar de novo nesse local. E é isso, gente. Acho que eu falei tudo que eu queria falar. Falei demais. Não sei se vai ser editado, se vai ser por partes. Mas é isso que eu queria falar pra vocês. Não sei se eu vou continuar esse vídeo, se ficou grande demais. Se não ficou, eu me despeço no próximo take. Gente, foi esse nosso conteúdo de hoje. Espero que ajude muitas pessoas por aí, tá? Faltou eu falar lá no começo do vídeo, que
a temperatura tava bacana ontem, né? A gente foi pro Brás e tava, acho que em torno de 24 graus. Porém, por volta de 11 horas, tô até lacrimejando. Por volta de 11 horas, começou a chover, ventar super forte e chover. E essa chuva pegou a gente de surpresa. E era uma chuva super gelada, né? Chuva trazendo frio para São Paulo. Então, hoje, quantos graus estamos por aqui? Temperatura 15 graus, parcialmente nublado. Então, acho que de 24 caiu 10 graus, é muito, né? E não é muito frio, né? 14 graus, a gente tem temperaturas piores por aqui, mais baixas por aqui. Mas para quem tava com o corpo quente, caminhando, né? Receber muito vento e chuva, assim, super gelada, pode ser que tenha colaborado para vir essa inflamação na garganta. Fora que tem uma concentração de gente, né, de pessoas muito grande, vírus transitando. Então, já que o vírus estava lá, eu estava lá também, peguei esse vírus aí. E foi isso. Logo estarei 100%. Agradeço muito você que ficou até aqui comigo. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela confiança, muito obrigada. E continuem por aqui, já temos novos conteúdos já armazenados por aqui que eu vou soltar em breve, tá bom? Fiquem com Deus. Deixe uma curtidinha para mim, deixe um gostei para mim, por favor, para me deixar feliz. Se for possível, deixe um comentário aqui também, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.